Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Olá, esse é o Talk Fértil, eu sou Ricardo Luba e a gente vai conversando a cada 15 dias sobre assuntos relacionados à fertilidade e à saúde da mulher. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante e um pouco polêmico, que chama-se ovo recepção e ovo doação. Então, como é que a gente explica a respeito disso e por que esse tema é tão polêmico e tão interessante nos dias de hoje? Então, a ovo doação e a ovo recepção, elas são formas em que a reprodução assistida consegue atuar, é um tipo de tratamento que a gente consegue atuar naquelas mulheres, principalmente, que já tiveram a menopausa ou que não produzem óvulos de boa qualidade para fazerem tratamentos. Então, para exemplificar um pouco e deixar um pouco mais claro o que a gente está conversando, é aquela mulher que chega com 45, 46 anos, quer engravidar, ela não produz mais óvulos tão bons ou ela já não produz mais por uma menopausa, por exemplo, e aí a gente usa óvulos doados de uma paciente mais jovem, fertiliza esses óvulos com o sêmen do parceiro ou com sêmen proveniente de banco de sêmen, se ela for fazer, por exemplo, uma produção independente. E aí a gente usa esses óvulos nesse tratamento, forma embriões e depois a gente coloca esses embriões dentro do útero dessa paciente. Então, a ovo doação, ela é permitida no Brasil de maneira, ou pode ser compartilhada, então, é aquela paciente que é jovem, então normalmente menos de 37 anos pela recomendação do Conselho Federal de Medicina. As clínicas, em geral, elas aceitam meninas até 32, 33 anos e elas acabam fazendo esse estímulo ovariano e doando metade dos óvulos em troca de algum benefício do tratamento. Na legislação brasileira ela não permite que seja remuneração, né, que tenha algum tipo de remuneração, né, pela doação dos óvulos, mas essa paciente que está fazendo isso para um próprio tratamento, ela ganha descontos no tratamento, ela ganha direito ao uso da medicação, ela acaba não pagando por isso, ou não paga o tratamento da fertilização, e aí cada clínica tem a sua forma de pensar, o seu protocolo, o seu acordo com o paciente. Então, essa paciente jovem, ela doa essa metade desses óvulos aí, então se ela tiver 20 óvulos, ela vai doar 10 e vai ficar com 10, vai fazer o tratamento dela, e esses 10 óvulos que são doados, eles vão ser utilizados em outro casal. Existem algumas regras, né, e exames que a gente tem que fazer, eu não vou me aprofundar tanto em relação a isso, mas essas regras elas são estabelecidas pela RDC da Anvisa para ter uma segurança para que essa paciente que vai receber esses óvulos tenha uma segurança sanitária, então ela não tenha nenhum tipo de doença sexualmente transmissível ou não, as outras doenças que podem trazer um impacto negativo no desenvolvimento desses embriões. E essas doadoras também têm que fazer alguns testes genéticos para ter certeza de que elas não têm nenhuma alteração cromossômica mais grave. Estando aptas, elas podem fazer essa doação e existem algumas regrinhas aí nesse caminho. Feito isso, né, então essas pacientes que fazem isso, muita gente me pergunta, mas qual é o benefício principal de eu fazer um tratamento de ovo recepção? Então, uma mulher com mais de 43 anos, ela normalmente tem uma incidência de aproximadamente 90, 95% dos embriões que ela fizer com os óvulos próprios dela alterados. Isso assusta esse dado, né? Então, entre 80% e 90% dos embriões que uma mulher com mais de 43 anos ela fizer vão ter alterações cromossômicas. O que é isso? É síndrome de Down, alterações onde você tem cromossomos a mais ou a menos. Essas condições a gente chama de aneuploidias. Então a gente consegue fazer os tratamentos nesses casais com estudo genético e quando a gente não consegue embriões que são euploides, como a população humana sem alterações cromossômicas a gente chama isso de euploidia, você tem 46 cromossomos, sendo 2 cromossomos sexuais, XX no caso da mulher, XY no caso do homem. Com qualquer alteração numérica a gente chama de aneuploidia. Então se você fez lá 43, 44 anos, fez 1, 2, 3 tratamentos, nunca conseguiu um embrião normal, você pode ter essa indicação de usar óvulos doados. Se você de repente
já chegou na menopausa, e aí eu atendo diariamente pacientes com 30, 35 anos com menopausa precoce, a possibilidade e a forma de tratamento que a gente tem para esses casais é a ovodoação. Então, doar óvulos, muito mais do que ter um benefício de um tratamento, é uma forma de amar, é uma forma de amor. Amor ao próximo, né? É difícil, a gente vê muita resistência dos casais ao usar óvulos recebidos de outros pacientes, e a gente também vê muita resistência dos casais para doar o material genético deles para outros casais usarem. É muito comum essa frase de, mas vai ter um filho meu andando por aí. E aí eu sempre falo que não, né? Um filho seu, ele vai ter crescido dentro do teu útero, ele vai ter vivenciado experiências de vida com você, ele vai ter uma série de situações completamente diferentes de simplesmente uma criança que foi criada, né, num outro ambiente uterino, num outro lar, de uma maneira completamente diferente. Todas essas alterações do ambiente a gente costuma chamar de epigenética. E a epigenética é uma teoria maravilhosa a respeito de como um ser ou dois seres, se você pegar, por exemplo, dois gêmeos idênticos e colocar em ambientes, às vezes iguais, né? Por exemplo, você vê em famílias, né? Eles estão no mesmo ambiente, eles estão com a mesma alimentação, eles estão com o mesmo estímulo e são pessoas completamente diferentes. Então, como é que a gente justifica isso? O ambiente, ele modifica, sim, a nossa resposta genética. E o primeiro ambiente que esse bebezinho vai vir com material genético diferente da mãe, por exemplo, é o útero dessa paciente receptora. É um útero nutrido com muito amor, com muito desejo, com muita vontade de que aquela criança venha, com uma programação, né, muito bacana. Então é uma criança muito amada, é muito interessante ver esses casais. E aí quando a gente tem os tratamentos, né, aqui na clínica, a gente vê muitos casais engravidando por essa maneira. Muitas vezes você pergunta, e aí, tal, não sei o quê, os casais, eles esquecem que foi com óvulo doado, nem lembram disso. É muito bacana isso, né? A forma que realmente, por quê? É um filho teu, ele foi criado e abençoado dentro do teu útero. A gente fala muito sobre, né, religião associada, ou espiritualidade, talvez não seja religião, acho que é a palavra certa, mas a gente fala muito sobre espiritualidade nos tratamentos de reprodução humana. E essa forma como a gente encara, por exemplo, a vida, né, é uma forma abençoada de se ter uma vida na nossa casa. Deus permitiu que você tenha, ou o que quer que você pesquise, ou o que quer que você acredite, né, que você teve uma bênção para ter aquela criança ali. Então é muito bacana. As pessoas que têm, por exemplo, religiões aí mais espiritualizadas, vamos dizer assim, ou até espírita, ou até a religião católica que acredita, realmente só não acredita na reencarnação, mas nós somos seres basicamente espirituais. Então se Deus concede a graça, né, para esse bebezinho vir ao mundo, quer dizer, por que não, né? Isso é uma coisa que eu sempre converso muito com os casais. Mas alguns casais se sentem muito resistentes. Não, se não for com os meus óvulos ou se não for com o meu material genético, eu não quero. E tudo bem também, né? A gente não vai fazer um tratamento contra a vontade de ninguém. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, a ovodoação, ela é na realidade um plano B, C, D, para você deixar guardadinho lá no fundo. É uma possibilidade, porque se acabarem todos os nossos recursos com os nossos óvulos e com os nossos gametas, e eu não conseguir uma gestação, eu sei que eu tenho uma possibilidade talvez até melhor, uma chance maior de engravidar. Esses tratamentos de ovorecepção, eles trazem mais ou menos aí entre 40% e 60% de chance de engravidar. Então, se você pegar uma paciente de 43 anos, que tem menos de 5% de chance de conseguir engravidar com os óvulos dela, que faz tratamentos, e você rebate que ela tem 40% a 60% de chance de ter um bebê em casa, com essa forma de tratamento, é muito bacana a possibilidade que você tem e a segurança que você traz de que, se nada der certo, tem um plano que pode ajudar. É muito bacana isso. Eu gosto muito de conversar sobre ovodoação com as minhas pacientes, e muitas me trazem o seguinte, eu posso conhecer a doadora? E aí a legislação não permite que a gente conheça os doadores, tá, de gametas e de órgãos no Brasil.
E isso é uma coisa interessante, então nem a identidade da receptora pode ser passada para a doadora, nem a identidade da doadora pode ser passada para a receptora, excetuando um tipo de caso. Na última recomendação, né, do Conselho Federal de Medicina, foi autorizado que a gente utilize óvulos doados de parentes de até 4º grau. Então a gente está falando até de primas, né? Então o paciente que não consegue produzir óvulos, ela pode pegar óvulos da irmã, ela pode pegar da mãe, ela pode pegar da tia e ela pode pegar da prima. Isso cada vez mais tem sido comum chegar para a gente esses casais com essa demanda, e eu acho isso muito bacana, mostrar que é possível, sem realmente ter que lançar a mão a uma pessoa anônima ou alguém que elas não conhecem. E a grande segurança que eu vejo, né, dessas pacientes que me trazem isso é aquela história de, mas aí eu conheço, eu sei de quem que está vindo aquele óvulo, eu sei quem é aquela pessoa, né, e de repente traz aí uma segurança diferente a respeito de um pouco dessa expectativa de comportamento, da genética que a gente vai esperar ter desse bebezinho que vai vir. E para ilustrar, quando eu converso sobre ovo recepção e ovo doação, inevitavelmente passa pela minha cabeça uma história maravilhosa. Era uma paciente que ela tinha por volta aí de 42 anos na época, e ela tinha tido um câncer de mama super, ultra agressivo com 25 anos. Então ela teve que fazer químio, rádio, e a reserva ovariana dela perdeu-se. E aí um belo dia eu recebi uma ligação de um colega pedindo, né, o telefone do consultório, que ele ia me encaminhar essa paciente, e falou, olha, a gente já passou mais de 10 anos aí do tratamento, ela está, né, curada do câncer, e agora ela resolveu que ela quer ter um filho, confio em você, eu queria que você desse um carinho maior aí para ela. E aí ela veio, a gente conversou, e eu expliquei dos riscos, porque o tumor que ela teve, né, era um tumor que tem uma receptividade por conta dos hormônios que a gente usa importantes, e a nossa principal conversa foi a respeito do risco que ela poderia ter de eventualmente reativar a doença, né, de voltar à doença, de ter uma recidiva desse câncer de mama. E ela foi muito clara comigo, ela falou, doutor, eu passei os últimos 15 anos da minha vida vivendo aquele dia, sem saber se eu ia poder viver o dia seguinte. E pela primeira vez na minha vida eu tenho a possibilidade de pensar no futuro. E então, mesmo que eu possa ter uma recidiva da doença, eu quero correr esse risco e eu quero ter esse bebê porque é muito importante para mim. E deu tudo certo, ela engravidou de primeira, né? Sempre, eu brinco que FIV é sempre com emoção, o ciclo dela foi com bastante emoção também. E aí a gente fez o tratamento, ela engravidou, o filho dela hoje tem a idade muito próxima do meu filho menor, e isso realmente me traz uma lembrança, e a gente mantém contato próximo ainda, assim como não mais como médico e paciente, porque realmente ela continua com aquele meu colega, que é o médico dela, mas realmente como um casal de amigos que vieram frequentar a minha família também. Então são histórias maravilhosas que a gente vê, são inúmeras famílias que a gente vê muito felizes, muito animadas, iluminadas por essa modalidade de tratamento que realmente muda a vida dessas pessoas. A gente se vê daqui a 15 dias no novo Talk Fértil, e o assunto que a gente vai conversar sobre a fertilidade feminina vai ser a respeito daqueles tratamentos de fertilização que a gente fez, não deram certo. Então a FIV não deu certo, e agora? O que eu posso fazer? O que eu posso pensar? O que eu preciso fazer? E como que a gente deve encarar cada passo desse? Te vejo na próxima, daqui a 15 dias, espero você lá.